Saudações a todos. Neste vídeo vou apresentar um breve resumo sobre campos conservativos, que são exatamente os campos vetoriais que podem ser definidos como gradiente de uma função potencial. Pois bem, o primeiro teorema, ele afirma o seguinte: seja C uma curva suave dada pela função vetorial R de t. Sabemos que curvas suaves são curvas cujas funções coordenadas são diferenciáveis e contínuas. Consideramos aqui f uma função diferenciável de duas ou três variáveis, cujo vetor gradiente é contínuo em C. Ou seja, quando você restringe o campo gradiente aos pontos da curva, você obtém uma função contínua. Então, a integral de linha, a integral de caminho do gradiente de f ao longo da curva C é exatamente igual à diferença do valor que a função f assume, em seus pontos extremos. Então, só para ilustrar, considere um exemplo, uma curva C com essa representação. Então, esse ponto aqui seria, por exemplo, o ponto inicial, que é o R de A, e esse último ponto, o ponto R de B, ou seja, a curva está sendo percorrida nesse sentido, essa é a curva C, e f de R de B é o valor de f, o valor da função, exatamente no ponto final. E o f de R de A é o valor da função f no ponto inicial. Esse teorema, pela semelhança formal com o teorema fundamental do cálculo, pode ser denominado teorema fundamental das integrais de linha, que é válido no caso de campos gradiente, campos conservativos. Ok. A interpretação disso é que a integral de linha de um campo conservativo não depende do caminho, depende apenas dos pontos inicial e final. Não importa o caminho que você usa para conectar esses pontos, a integral feita ao longo de um caminho vai ser sempre dada pela diferença do valor da função nos pontos externos. Portanto, independente do caminho, o valor da integral será sempre o mesmo. Esse teorema, inclusive, a sua demonstração é uma consequência direta e imediata do teorema fundamental do cálculo, que foi feito em sala. O segundo teorema diz o seguinte: a integral de uma função f, um campo vetorial f, ao longo de uma curva C, integral de linha, essa integral independe do caminho se e somente se a integral sobre qualquer curva fechada for sempre zero, para todo o caminho fechado C em D. Ou seja, se a integral independe do caminho, você tem que mostrar que pegando dois caminhos diferentes, indo de um ponto P a um ponto Q, se a integral independe do caminho, preciso mostrar que a integral numa curva fechada vai ser zero, mas isso é fácil de entender. Eu pego uma curva fechada qualquer, pego dois pontos aqui diferentes, dois pontos distintos, P e Q, construo aqui dois caminhos, correto? Dois caminhos indo do ponto P ao ponto Q. Então aqui eu tenho o caminho que eu posso chamar de C1 e o outro de C2. Se a integral no caminho C1 é igual à integral no caminho C2, que é a hipótese, então a integral no caminho C, que é igual à integral no caminho C1
unido com integral no caminho menos C2, que é exatamente invertendo a orientação do caminho C2. Bom, essa soma de integrais vai ser a integral no caminho C1 menos a integral no caminho C2. Como essas duas integrais são iguais entre si, tem o mesmo valor, a integral no caminho fechado C vai ser zero. Isso já foi feito em sala, né? Por outro lado, se você tem que a integral... Então, isso prova o seguinte: se a integral independe de caminhos, a integral no caminho fechado é zero. Se a integral no caminho fechado é zero, ela também depende do caminho. Por exemplo, tenho aqui esse caminho C1, caminho C2. O caminho fechado C pode ser representado como C1 unido com menos C2. A integral no caminho fechado sendo zero, implica que a integral no caminho C1 menos a integral no caminho C2 é zero. Ou seja, a integral no caminho C1 tem que ser igual à integral no caminho C2. Bom, isso é feito, se encontra em qualquer livro de cálculo, né? E aqui eu só estou fazendo, como eu disse na proposta aqui inicial, é um resumo. Um outro teorema importante, nós já sabemos que a integral de um campo conservativo independe do caminho, que independer do caminho é equivalente à integração ser nula sobre caminhos fechados. E o próximo teorema afirma o seguinte: se eu tenho um campo vetorial F, P de xy mais Q de xyj, se esse campo for conservativo, onde P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um domínio D, então em todos os pontos desse domínio, nós temos que a derivada de P em relação a Y é igual à derivada de Q em relação a X. Bom, isso é consequência do teorema de Clairaut, né, que foi visto em cálculo quando se estuda derivadas parciais. Porque se o campo ele é um campo gradiente, então f é o gradiente de uma função f, derivada de f em relação a x, e mais derivada de f em relação a y, j. Então, o p é derivada de f em relação a x, e o q é a derivada de f em relação a y. Consequência, que a derivada de P em relação a Y é igual à derivada segunda de F em relação primeiro a X, depois a Y. O teorema de Clairaut afirma que você pode trocar a ordem. E isso aqui é a derivada em relação a X de Q. Então, esse teorema nada mais é que uma aplicação, uma consequência do teorema de Clairaut. Enfim. Para que ele serve? Ora, facilita a identificar quando é que um campo é conservativo. Pois, se eu tenho um campo F, onde eu conheço a função P e conheço a função Q, se eu calcular a derivada de P em relação a Y e a derivada de Q em relação a X, e esses valores forem diferentes, naturalmente o campo não é conservativo. Se os valores forem iguais e as outras hipóteses forem satisfeitas em relação ao domínio, em relação à diferenciabilidade, então o campo garantidamente é conservativo. Bom, próximo teorema. Seja F, PI mais QJ um campo vetorial em uma região aberta simplesmente conexa. Simplesmente conexo é que toda curva fechada ela pode ser contraída até um ponto sem sair do domínio. Suponha que P e Q tenham derivadas contínuas de primeira ordem e que as derivadas parciais
a derivada parcial de P em relação a Y é igual à derivada parcial de Q em relação a X em todo o domínio D. Isso garante que F é conservativo, ou seja, isso é uma espécie de recíproca do teorema anterior. Sabemos que quando o campo é conservativo, e considerando as condições sobre diferenciabilidade, isso garante que essas duas derivadas parciais são iguais. Mas eu não tinha nenhuma garantia de que, sendo as derivadas parciais iguais, o campo vai ser conservativo. Esse teorema nos oferece essa garantia, desde que a região seja simplesmente conexa, uma região aberta e simplesmente conexa, e as derivadas parciais de primeira ordem sejam contínuas. Então, se isso acontece, se ocorre essa igualdade, então o campo é conservativo, ou seja, existe uma função f tal que o campo f é o gradiente de uma função. Então aqui tem um exercício, determine se os campos vetoriais abaixo são ou não conservativos. Caso o campo seja conservativo, determine a função potencial f, cujo gradiente f é o campo, e calcule a integral de linha de f escala dr, onde C é a curva dada por exponencial de t vezes seno, exponencial de t vezes cosseno, t variando de 0 a π. Pois bem. Bom, determinar se o campo é conservativo ou não. Bom, o teste que nós temos, o primeiro teste, é verificar se existe a igualdade entre as derivadas parciais de P e Q. Então, o item A, nós temos o campo F aqui está o campo F. Então, quem é P e quem é Q? P dxy é igual a x menos y. Q dxy é igual a x menos 2. Se eu derivo P em relação a y, obtemos menos 1. E isso, menos 1, é diferente de 1, que é igual à derivada de Q em relação a x. Então, esse campo não é conservativo. Não conservativo. Bom. Segundo item. Faremos o mesmo teste, P dxy igual a 3 mais 2xy e Q dxy x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Bom, a derivada de P em relação a y é 2x. Que é igual à derivada de Q em relação a x. Tá, isso garante que o campo é conservativo? Eu sei que se o campo é conservativo, isso acontece. Mas a recíproca para ocorrer, as funções P e Q, o domínio delas tem que ser uma região simplesmente conexa. Ocorre que o domínio, tanto a função P como Q, é o plano complexo, o plano real inteiro, uma vez que são funções polinomiais. Além disso, essas funções polinomiais elas são diferenciáveis. Então, as hipóteses do teorema anterior são verificadas. Exatamente esse teorema garante que
o campo f é um campo conservativo, ou seja, existe uma função f cujo gradiente é o campo f de xy. Como eu posso encontrar a função f? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu sei que existe essa função. P é a derivada de f em relação a x. Sabemos que P é a derivada de f em relação a x. E sabemos que Q é a derivada de f em relação a y. Então, um candidato à função P pode ser construído, a função f, né? Um candidato para a nossa função f pode ser construído derivando P em relação a x, aliás, integrando P em relação a x. Então, eu integro essa função em relação a x. Encontro 3x mais x ao quadrado y. Nessa integração vai surgir uma função que depende apenas de y, uma vez que, ao derivar em relação a x, uma função que depende de y, o resultado é zero. Por outro lado, a derivada em relação a y dessa função f, desse candidato a f, é x ao quadrado mais a derivada da função k. E isso tem que ser igual à nossa função q de xy, que é x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Isso significa que a função k de y, sua derivada, tem que ser igual a menos 3y ao quadrado. Ou seja, k de y é menos y ao cubo mais uma constante k. Então, a candidata à função f, finalmente, é a função 3x mais x ao quadrado y menos o y ao cubo mais uma função k. E você pode verificar que o gradiente desta função é exatamente o campo vetorial f. Então, quando você deriva essa função em relação a x, fica 3 mais 2xy e x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Como o campo é conservativo, a integral que queremos calcular depende apenas dos valores de f nos extremos. Então, quem são esses extremos? A curva varia, parâmetro da curva t varia de 0 a π. Então, r de 0 e r de π são os extremos. Quem é r de 0? Vamos determinar. Exponencial de 0 é 1, seno de 0 é 0, e cosseno de 0 é 1. Então, o r de 0 é o 0, 1. E o r de π é igual a quê? Exponencial de π, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Então, fica 0 menos exponencial de π.
E agora vamos calcular a diferença. Quem é o f? O r de 0. X é 0, y é 1. Então, o k é irrelevante, porque eu vou fazer a diferença. Então, x0, y1 vai ficar menos 1. Vou colocar aqui, menos 1 mais k. E o f de r de π x0 e y menos exponencial de π. Então vai ficar menos exponencial de π ao cubo, fica menos 1, com menos dá mais, exponencial de 3π mais k. Assim a integral vai ser a diferença entre esses dois valores. O valor de f no ponto final menos o valor de f no ponto inicial. E assim a gente finaliza a solução do nosso problema. É isso. Então aqui está a integral que queremos calcular. Vamos ficar por aqui. Obrigado.